Salve, salve, querida turma! Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos abordar as águas oceânicas. Na aula anterior nós abordamos as águas continentais, dando destaque, rios, lagos, bacias hidrográficas, e agora nós vamos abordar as águas oceânicas. Quando nós vamos abordar as águas oceânicas, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre mar e oceano? Na geografia, mar e oceano, eles vão apresentar diferenças de profundidade, extensão e circulação de suas águas. Profundidade, extensão e circulação de suas águas. Quando nós falamos dos oceanos, nós estamos falando de os maiores corpos de água salgada, que de alguma maneira eles estão interligados. E aí os oceanos, nós temos 5. Oceano Antártico, Ártico, Atlântico, Índico e Pacífico, como está representado na imagem. Esses são os oceanos. E professor, e os mares? Os mares, como já destaquei para vocês, eles vão ter uma dimensão menor, Então os mares são faixas de água salgada, geralmente localizados próximos aos continentes, com profundidades menores que as dos oceanos. Só para que a gente possa ter uma ideia, os mares apresentam profundidades aí de até 3.000 metros, os oceanos chegam a 11. E nós podemos identificar 3 formas de nós classificarmos os mares. Eles podem ser abertos, interiores e fechados. Os mares abertos, eles têm ligação direta com o oceano. Os mares interiores, eles possuem uma ligação com o oceano, contudo, eles são cercados por terras continentais. E o fechado, professor? Não existe nenhuma saída para os oceanos. Então, um exemplo de mar aberto é o mar Argentino. Um exemplo de mar interior é o mar Mediterrâneo. E um exemplo de mar fechado é o Cáspio. São maneiras de nós identificarmos os mares, As águas oceânicas, elas vão variar em algumas características, Então, as águas oceânicas têm 2 características principais, que é a salinidade e a temperatura. Esse NaCl aqui é o símbolo do sal. A salinidade é a característica relacionada à quantidade de sal nas águas, Então, as águas oceânicas, elas terão essa característica. É uma característica que é relacionada à quantidade de sal nas águas, ou seja, de cloreto de sódio, utilizado nos alimentos e é o responsável pelo sabor das águas do mar. Apesar de outros sais minerais também serem transportados pelos rios até os oceanos. Mas se os rios são responsáveis por transportar sais para o mar, porque somente as águas oceânicas são salgadas? É algo que a gente tem que pensar. Isso está muito relacionado ao seu processo de formação, tá, gente? Então, as águas oceânicas elas vão ter essas características pelo seu processo de formação. Toda água ela contém sais minerais. Porém, nos oceanos, a concentração de sal é maior devido ao processo de formação iniciado há milhões de anos. Lembram daquelas formas de tempo geológico e tempo histórico? Milhões de anos. À medida que as chuvas elas se precipitavam, os sais minerais presentes na superfície da Terra foram sendo diluídos e transportados para os oceanos. Além disso, erupções vulcânicas continentais e oceânicas também lançavam vários elementos químicos nas águas, inclusive o sal, contribuindo assim para a alta concentração deste nas águas oceânicas. E aí, queridos? Então, como eu disse para vocês, nós temos a salinidade e a temperatura. A temperatura das águas oceânicas ela vai variar de acordo com a profundidade. Por quê? Quanto mais próximo à superfície, mais quente. Quanto mais próximo ao assoalho, que é o fundo do oceano, mais frio. E isso aí é óbvio, por uma questão de temperatura e luminosidade solar. E a temperatura ela vai variar com a latitude.
Professor, não entendi. Lembram-se da latitude, que é a distância em graus em relação à linha do Equador? Matéria do primeiro bimestre, pelo segundo bimestre? Lembram disso? Então, quanto mais eu me distancio da linha equatorial, a minha temperatura ela cai e, consecutivamente, as temperaturas do oceano também. Então, latitude alta, temperatura baixa. Latitude baixa, temperatura alta. Por quê, professor? Quanto mais eu me aproximo do polo, seja ele o norte ou o sul, a minha latitude aumenta. O que acontece com a minha temperatura? Diminui. Quanto mais eu me aproximo da linha do Equador, a minha latitude aumenta ou diminui? Diminui, que é zero. Mas o que acontece com a minha temperatura? Aumenta. Lembram disso? Então, a temperatura ela vai variar nos oceanos de acordo com a latitude e de acordo com a profundidade. Os oceanos, eles apresentam, eles estão em constante movimento. Lembrem disso, eles estão em constante movimento. E eles vão estar em movimento a partir de 3 movimentos básicos: as ondas, as marés e as correntes marítimas. As ondas, ela é um movimento horizontal das águas oceânicas. São causados pela força do vento que sopra na superfície dos mares e oceanos, ou ainda pelas atividades sísmicas das placas tectônicas, atividade tremores, tá certo? Ou ainda que geram gigantescas ondas e tsunamis. Quando a água em movimento atinge o litoral, diz-se que ela quebra, formando aquela tradicional movimento visto em praias e rochedos. Então nós temos esse tipo de movimentação, as ondas. Um outro tipo de movimentação são as marés. As marés é um movimento vertical, diferentemente das ondas, que é um movimento horizontal, tá certo? São causadas principalmente pela força de atração entre o Sol e a Terra e entre a Lua e a Terra. Então, nos períodos das estações da Lua, nós temos 2 períodos de maior maré e a menor maré. Então, elas acontecem todos os dias. Então, nós temos 2 períodos, corrigindo, nós temos 2 altas e 2 baixas. Então, nós temos um período de maré alta e um período de maré baixa. Quando as águas oceânicas atingem seu nível máximo de avanço sobre o continente, estão na maré alta. Quando elas atingem seu nível máximo de recuo, elas estão na maré baixa. Quem já foi a Paraty sabe muito bem que aquelas áreas lá são influenciadas pela dinâmica de maré. Então, no momento de cheia, de lua cheia ou de lua nova, nós temos marés altas. No período de lua crescente ou minguante, marés baixas. Lembrem que a Lua ela demora cerca de 28 dias para dar uma volta ao redor do nosso planeta. Então, nós temos essas fases da Lua: Lua nova, Lua cheia, Lua crescente e Lua minguante. Então, repetindo, no período de Lua cheia e Lua nova, marés altas. No período de Lua crescente, minguante, marés baixas. E nós temos as correntes marítimas. Quem já viu Procurando Nemo sabe mais ou menos do que eu estou falando, das correntes marítimas. As correntes marítimas também são um movimento horizontal de massas de água que carregam as características do seu local de origem, seja no que diz respeito à salinidade, à temperatura, à cor e à densidade. E elas podem ser frias ou quentes. E aí é óbvio, vai variar de acordo com o seu local de origem. A formação das correntes marítimas ocorre em função do vento, mas principalmente pelo movimento da Terra. Tá certo? E aí, querido, nós chegamos nas importância econômica dos oceanos. Eu trouxe aqui alguns elementos que vão influenciar e que o oceano vai figurar como sendo destaque no que diz respeito à atividade econômica. Nós temos a pesca, e ela pode ser artesanal e industrial. A diferença é que no artesanal você tem um pequeno pescador ou um núcleo familiar pescando, e no industrial existe uma empresa ali, com barcos extremamente mais profissionais, mais industriais, com determinadas redes
Enfim, todo um aparato para aumentar a produtividade da pesca, tá certo? Nós temos os manguezais também, eles são um importante ecossistema encontrado nas zonas de maré, né? Formado pela mistura da água doce e água salgada. Os manguezais, eles prestam um excelente serviço ambiental. Como assim, professor, serviço ambiental? Porque são nos manguezais que há, né, funciona como uma espécie de berçário, tá? Então, os manguezais, primeiro, funcionam como uma barreira que impede, né, a erosão das ondas. Segundo, retenção de sedimentos carregados pelos rios, pequenas partículas, né, de sólido de rocha. Terceiro, funciona como um verdadeiro filtro natural da matéria orgânica e uma área de retenção de metais pesados, área de concentração de nutrientes, área de reprodução, de abrigo e alimentação de inúmeras espécies, e área de renovação da biomassa costeira e estabilização climática. Olha a importância. Além disso, né, muitas pessoas têm essa atividade econômica nessas áreas. Nós temos o transporte marítimo também, que é muito utilizado, transporte de carga, e o turismo. Então, olha como a importância, né, da atividade econômica na linha de litoral. E a gente tem uma linha de litoral enorme, né? Uma linha de litoral, para vocês terem uma ideia, de mais de 7.000 quilômetros. Seja de norte a sul, você tem muita atividade potencial de atrativo turismo, tá? E por fim, nós temos a poluição das águas oceânicas. Muitas das vezes a atividade humana ela despeja uma carga enorme de material orgânico, né, por meio de esgoto, ou muitas das vezes fertilizantes agrícolas, produtos químicos agrícolas que acabam poluindo e contaminando o oceano. Queridos, eu deixei para vocês esse vídeo de aprofundamento. Então, assim, esse vídeo ele vai ficar como uma alternativa para vocês analisarem, se aprofundarem, tá? E a atividade dessa semana, qual é, professor? Eu quero que vocês façam um mapa mental da nossa aula. Professor, eu não sei fazer um mapa mental. Eu compartilhei um link para vocês de como fazer e elaborar um mapa mental, tá bom? Foi bom trabalhar com vocês. Quaisquer dúvidas, entre em contato. Um grande abraço a todos e até a próxima.